Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre o perdão. Pausem o vídeo agora, curtam o vídeo e já se inscreva no canal, por favor, quem não se inscreveu ainda. 1, 2, 3, já. Pausaram, se inscreveram no canal, quem não se inscreveu, curtiram, ótimo, muito obrigado. Não esqueça no final do vídeo compartilhar. Quem quiser comentar algo, fique à vontade. Tá? Queridos irmãos, vamos fazer agora uma oração para começar. Querido Deus amado, que Deus possa me iluminar nesse momento, nesse dia abençoado, que eu possa, que o Espírito Santo me tome, que eu possa levar a mensagem de hoje com muita alegria, com muita força, com muita paz, e que o Espírito Santo abra a minha mente e as pessoas que estiverem me ouvindo, para que todos possamos não só ouvir, mas absorver, aprender e pôr em prática na nossa vida. E que todos juntos podemos estar lá na vida eterna. Tá bom? Que assim seja. Amém, meu Deus. Queridos irmãos, é... o perdão, será que nós agimos da maneira certa com as pessoas, com perdão? Quando a gente olha para aquela pessoa que vê na reportagem na televisão, o cara matou não sei quem, uma criança, não sei o quê, como é que você reage? Ou quando você vê aquele cara, o cara estuprou alguém, como é que você reage com essa situação? Jonas teve uma situação parecida com essa. E vamos ver como ele agiu. Jonas era um homem que aceitou ser profeta de Deus. Quando Deus chamou para que fosse pregar em Nínive, ele se recusou e tentou fugir de Deus. E sabemos, né, para quem conhece a história de Jonas, que ele acabou de parar na barriga de um peixe muito grande, né? E que esse peixe é, ele, ele ficou 3 dias lá dentro, até que ele orou a Deus, e aí o peixe cuspiu para fora, e ele foi pregar em Nínive. Só que no final das contas, depois que ele foi pregar, ele ficou ainda mais revoltado e irado com Deus pelo perdão que ele deu a muitos homens naquela cidade. Mas por que Jonas ficou dessa maneira com aquele povo? Quem eram os ninivitas? Nínive era a capital da Assíria, né? A Síria foi um povo que ele escravizou, né? Ele foi e tomou o reino de Israel. Nós sabemos que depois de Salomão, o reino foi dividido em dois. As tribos de Benjamim e Judá formaram o reino de Judá, reinados, liderados por Roboão. E as outras 10 tribos de Israel ficaram no reino de Israel, liderados ou reinados por Jeroboão. E passando algumas décadas, um dos descendentes de Jeroboão acabou não fazendo as coisas certas perante os olhos de Deus e Deus os entregou na mão dos assírios. Só que os assírios eram muito violentos, muita coisa, e eles maltratavam, humilharam muito os israelitas. Inclusive, muitas vezes jogavam as crianças, filhos dos israelitas para cima e deixavam que caíam em cima das espadas deles, né? Então, queridos irmãos, eles foram muito violentos. E por isso Jonas não queria que eles fossem salvos para pedaços, ele queria que eles fossem castigados por Deus. Mas Deus, ele tem a sua ira. Porém, ele também tem o, o, a sua misericórdia. E ele tem a misericórdia pelos seus filhos, por nós seres humanos, né? Então,
ele pega e nos perdoa os nossos pecados, foi o que ele fez com os ninivitas. Então ele não aprovou a atitude de Jonas, né? Aí você vê, Jesus, ele foi convidado por um homem chamado Simão, que era um fariseu, né, um líder religioso da época, para jantar, lá almoçar, jantar para comer na sua casa. Jesus chegou e foi lá, geralmente as casas de pessoas que tinham dinheiro, as casas eram feitas como? No centro da casa tinha um pátio, onde eles comiam, onde se reuniam, né? E em volta daquele pátio tinha os outros cômodos, a cozinha, banheiro, os quartos. Mas no centro da casa era onde fazia essas refeições. Foi para lá que Jesus se dirigiu e sentou. Naquela época as mesas eram muito baixas, né? Então, ele praticamente estava sentado praticamente no chão, com os pés de lado. Então, era uma coisa que era uma tradição, era muito comum, né? Era que a pessoa quando chegava na casa de outro, a primeira coisa que eles faziam era pôr a mão no ombro de quem estava chegando e dar um beijo no rosto, que era o ósculo, né? O ósculo, era o ósculo que era como se fosse um carinho pelo seu irmão. Depois a pessoa se sentava lá os pés da pessoa eram lavados, né, por escravos, e depois de lavar os pés, eles ainda ungiam com um perfume na meia da testa da pessoa. E aí eles iam comer lá naquela maneira. Simão não fez nada disso para Jesus. E uma mulher pecadora que estava no meio lá estava lá na parte de fora, sabia que Jesus estava ali, ela entrou, foi até Jesus e ela começou a chorar nos pés de Jesus e molhou os pés de Jesus com as suas lágrimas. E aí ela secou com os seus cabelos e ainda ungiu os pés de Jesus com um bálsamo, né, no, de mirra lá, do coisa, que estava num pó de alabastro, e ela ungiu o pé de Cristo. Aí, Simão, ele, no seu pensamento, ele pensou, eu, esse homem aí se diz profeta, e deixa uma mulher dessa encostar nele, se ele fosse realmente um profeta, ele teria previsto quem era essa mulher e não deixaria que ela encostasse nele. Jesus, com seus poderes, né, com o poder do Espírito Santo, ele lê os pensamentos de Simão e diz, conta uma história. Simão, queria contar algo. Duas pessoas, uma estava devendo 500 moedas, vamos supor, 500 reais, e a outra 50 reais. E elas não tinham de jeito nenhum como pagar essa dívida. Então o seu credor as perdoou. Quem é que ficou mais grata com o seu credor? O que foi perdoado 50 reais ou quem foi perdoado 500 reais? Simão falou, acredito que seja o que foi perdoado a maior dívida. Jesus disse, correto o seu pensamento. Aí ele falou, Simão, você me convidou para vir à sua casa, não me deu água para lavar os meus pés, não ungiu a minha cabeça e nem me deu o ósculo sagrado. Enquanto essa mulher, além de chorar, ela fez com próprias lágrimas, jogou bálsamo nos meus pés e ainda está beijando meus pés até agora. Secou-os com os seus cabelos. Né? Chamando a atenção de Simão. E aí ele se vira para a mulher e fala, vá, seus pecados foram perdoados, graças à sua fé. Vai seguir em frente. Vá com Deus. E a mulher foi embora. Então, algo parecido aconteceu com Maria, irmã de Lázaro. Que está escrito que quando Jesus esteve em Betânia,
Marta reclamava porque a Maria não ajudava. Ela estava lá arrumando a casa, fazendo comida, muita coisa. A Maria estava sentada ouvindo os ensinamentos de Jesus. Marta se queixou com Jesus: mande Maria me ajudar. E Jesus disse a ela: Marta, Maria está me ouvindo, deixa ela aqui quieta. Eu vou embora logo. Tem todo o tempo do mundo para arrumar a casa. Né? E aí, Marta pegou, Maria, aliás, pegou, e ela tinha um vidro de bálsamo. E ela pegou também e jogou nos pés de Cristo, que perfumou a casa inteira e secou com seus cabelos. Também sinal de perdão, porque Maria também era uma pecadora. E Jesus também perdoou. Judas, ele questionou também, falou, mas por que esse vidro de bálsamo não foi vendido e o dinheiro doado aos pobres? Aí Jesus respondeu para Judas, olha Judas, os pobres vão estar aí para sempre para ser ajudados. Agora eu nem sempre vou estar aqui. Né? E aí, queridos irmãos, eu falo para vocês, quando a gente vai lá na Babilônia, Deus fez a Babilônia punir o reino de Judá e levou escravos para a Babilônia. Né? Levou cativos, não foi escravo, cativos, diferente do Egito. No Egito eles eram escravos, não tinham direito a nada. Na Babilônia eles poderiam cultuar o Deus deles, eles poderiam ter o comércio deles, a vida deles. Eles só não poderiam voltar para Israel. Entendeu? Talvez tenha alguns que ficaram como escravos, mas a maioria eram cativos. Principalmente os que tinham mais posses. Então, depois Deus vai lá e faz o quê? Manda destruir a Babilônia, né? Vem o Medo Persa e acaba com a Babilônia. Por quê? Porque os babilônios, eles eram brutos, eles acabaram com muitos reinos e além disso, eles passaram dos limites. Eles poderiam ter levado todo o povo cativo lá de Israel, mas destruir o templo de Deus, jamais, né? Então por isso eles foram também destruídos. Mas Deus deu um perdão ali. E a quem foi esse perdão? A Nabucodonosor, rei da Babilônia, que antes de morrer, ele virou uma fera, ficou um ano lá transformado em fera, comendo capim, tudo, e depois ele volta e aceita o Deus de Israel como Deus único, como Deus poderoso. E ali, então, há uma salvação de Nabucodonosor. Depois ele acaba morrendo e a descendência dele não seguiu o mesmo caminho. E aí o que acontece? Nabucodonosor, depois de morrer, ele foi salvo. E os seus descendentes acabaram perdendo e foram destruídos pelos Medo-Persas. Né? Então, Deus dá prova que a pessoa fale mal? Não. Na Bíblia está escrito que Deus fala: deixe a ira para mim. Eu vou fazer justiça. Eu vou fazer a vingança. Eu vou fazer a pessoa pagar pelos seus erros. Eu te pergunto: o povo de Nínive, os que foram salvos, eles não pagaram pelos seus erros? Pelo contrário, eles pagaram sim. Deus deu a eles a salvação, a vida eterna. Mas eles pagaram pelos crimes que cometeram. Todos pagaram. Todos nós vamos pagar. Que nem a pessoa passou fumando a vida inteira. Fumou muito tempo, vai parou de fumar. Depois de 20 anos dá um problema no pulmão, ou dá um problema na bexiga, ou dá um problema no esôfago, na boca, na língua. Faz parte, ou dá um infarto. São as consequências do fumo que você fumou. Deus te perdoou, você se arrependeu, parou de fumar, se arrependeu, perdão a Deus por estar destruindo o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Deus perdoou, vai te dar a vida eterna. Mas as consequências vão vir. É que nem o ladrão na cruz. Deus não perdoa o ladrão na cruz? Perdoou. Mas Jesus arrancou o ladrão da cruz? Não. A cruz era o pagamento pelo pecado dele. Mas ele, pelo seu arrependimento, vai estar na vida eterna. Davi. Davi foi perdoado por Deus por ter adulterado com Batseba e por ter matado Urias. Mas Deus o perdoou, mas ele não teve consequências pelos erros? Claro que teve. O filho do pecado morreu. Absalão, seu segundo filho, matou seu filho mais velho, porque o filho mais velho tinha abusado da irmã de Absalão, que também era irmã do filho mais velho. Era meia irmã.
Depois Absalão foi morto por Joabe, que tentou roubar o trono do pai. Depois Adonias tentou roubar o trono também e foi morto pelo irmão Salomão. Davi, no fim da vida, não conseguia segurar aquela lei do corpo, estava de uma concubina abraçada com ele o tempo inteiro. Aí eu te pergunto, queridos irmãos, Davi pagou ou não pagou pelos seus erros? Claro que ele pagou. Os filhos dele tiveram consequências sobre os erros, como eu falo, até a quarta geração? Tiveram. Mas eles não cometeram os erros porque Davi errou. O erro de Davi não justifica os erros dos filhos. Eles pagaram porque eles se deixaram levar pelo pecado, pelos erros dele, pelos sentimentos errados que ele tinha de si. Mas o pecado de Davi não tira a vida eterna dos filhos. Entendeu? É a eles que tem a decisão. Então, queridos irmãos, eu volto à pergunta que eu fiz no início dessa meditação. Quando você olha para uma pessoa na televisão, lá, o cara matou não sei quem, ou estuprou uma criança, ou estuprou alguém, como é que você age? Ah, aquele cara tem que pagar com a vida pelo que ele fez. Ele matou, tem que pagar com a vida. A vida por vida. Ah, estuprou tem que ser estuprado, tem que ser morto. Meus irmãos, vocês estão agindo igual Jonas. Vocês não estão agindo conforme Deus quer que nós agimos. Vocês estão se deixando levar pelo instinto humano. Lembre-se que esse homem, esse bandido, esse assassino, esse estuprador, esse pedófilo, ele também é filho de Deus. Ele também é amado por Deus. E Deus deseja a sua salvação. Quando Jesus vai lá e fala: quem não tem pecado atira a primeira pedra, todo mundo vai embora. O único que poderia ter jogado a primeira pedra era o próprio Jesus, e ele não fez. Por que ele não fez? Porque ele quis dar direito àquela pessoa a salvação. Quando você vai pregar uma pessoa, que você vai ensinar para ela sobre a Bíblia, você não está evitando que ela pague pelo seu erro. Não, ela vai pagar de todo jeito por esses erros. As consequências na vida dela virão pelos erros que ela cometeu. Mas não justifica a pessoa perder a vida eterna por conta desse erro. Se Deus morreu por essa pessoa na cruz, Jesus morreu naquela cruz por essa pessoa que precisa do perdão. Então é um direito que essa pessoa tem de ser perdoada, de se arrepender. Porque se fosse assim, queridos irmãos, toda a humanidade deveria perecer, porque todos nós erramos. Não é porque eu nunca matei ninguém, porque eu nunca estuprei ninguém, que, que eu tenho direito de perdão e essas pessoas não têm. Não existe pecadinho, pecadão. Não existe mentirinha, mentirona. Não é que nem, por exemplo, César Casias, o nome do cara, ele prometeu que ele ia vender umas coisas que ele tinha, que ele ia doar tudo que ele ganhasse para o templo, para a causa de Deus. E ele fez o quê? Ele pegou, depois que ele vendeu, ele foi tomado por um instinto de errado. E ele ficou com uma parte desse dinheiro, chegou lá, ele mentiu, falou que ele tinha dado tudo que ele tinha conseguido e doou lá. Né? Deus percebeu aquela mentira dele naquela altura e o matou. Aí caiu morto na hora. Aí veio a mulher dele lá, e ela, ao invés de confessar a mentira do marido, ela pegou e bateu o pé firme na mentira do marido, né? Ela também mentiu. Ela foi enterrada na mesma sepultura que ele, juntos os dois. Então você vê que uma mentira pode fazer. Então, queridos irmãos, não existe mentirinha nem mentiroso, então também não existe pegadinho nem pecadão. Todo pecado é o mesmo, e o preço do pecado é a morte. Tanto eu, quanto você, quanto qualquer outro, quanto esse assassino, quanto estuprador, todos nós mereceríamos a morte. Mas o preço dado por Jesus Cristo é a vida eterna, é a dona da vida. Esse é o presente que ele está nos dando. Ele morreu na cruz por nós. Então, que direito que nós temos? Se o próprio Deus morre na cruz por nós, que direito nós temos de impedir que uma pessoa tenha o direito à salvação se ele está tá dando essa salvação, o direito à salvação à pessoa? Ele próprio está dando o direito à pessoa se salvar. Ele morreu para que essa pessoa tivesse o direito. Então nós não temos esse direito. Então é nossa obrigação pregar para aquela pessoa para que ela tenha a vida eterna. Mas ela vai pagar de todo jeito. Então Jonas, ele não precisava ter ficado contra o que Deus queria. Pois aquele povo, de um jeito ou de outro, eles pagaram. Eles foram extintos depois da face da terra. Você entendeu? Eles foram extintos. Por quê? Porque eles tinham muito pecado. Entendeu? Eles pagaram as consequências. Mas
Muitas pessoas lá se salvaram por conta da pregação de Jonas. Vão estar na vida eterna. Mas elas pagaram pelos seus erros. A vida eterna, a pregação não vai evitar que a pessoa pague pelos seus erros. Muita gente confunde pagar os seus erros com a morte, como que é perder a vida eterna. Esse é um preço que não é o preço pelos erros. Não existe pecado que vale a morte eterna, a não ser o pecado contra o Espírito Santo. Então, queridos irmãos, entenda. Deus, ele quer estender a mão do perdão. Ele morreu por nós na cruz, ele se fez carne, viveu entre nós, sofreu tudo que ele sofreu e foi crucificado de uma maneira totalmente vergonhosa, lá nu. Pra quê? Pra chegar eu, você ou o outro ir lá e matar alguém porque estuprou alguém, porque matou alguém? Você entendeu? Vocês estavam vendo na reportagem, o rapaz pegou, aparentemente ele atirou na namorada grávida de 5 meses, lá, 4 meses. Ela estava grávida, ele atirou nela sem querer, foi um tiro acidental. E os caras pegaram ele depois na cadeia, na delegacia, tudo, ele estava solto, os caras foram lá e mataram ele. Você acha que Deus aprovou essa atitude? Não. Esses caras, eles cometeram o mesmo pecado que ele. Agora, eles também tinham que ser mortos, então. Porque eles também mataram. Eles se tornaram igual a ele. Você entende, queridos irmãos? Então quem somos nós para julgar alguém? Você nunca errou? Você nunca deixou de fazer algo que deveria ser feito? Você nunca mentiu? Você nunca pegou algo que não era seu? Gente, não existe ser humano que nunca pecou. Todos nós dependemos desse perdão. Só que nós só vamos ter o nosso perdão se nós perdoarmos quem faz as outras pessoas. Se nós tratarmos outras pessoas como bem. Compreende? Então não adianta a gente querer ser perdoado, né? Foi tudo certo. Se você não perdoar os seus semelhantes, você não vai estar na vida eterna. E aquele que você não perdoou, talvez esteja lá. Você vai achar até injusto. Só que não é. Porque ele se arrependeu dos pecados dele. Ele se voltou para Deus. Ele pagou os pecados dele aqui nessa vida. E ele está lá na vida eterna. Já você pecou, se arrependeu dos seus pecados, foi para a igreja, pregou, congregou, fez tudo certo. Mas você não perdoou os seus semelhantes. E Jesus Cristo é muito claro. Só poderá perdoar aqueles que perdoarem seus semelhantes. Então, se você não perdoa as pessoas que fizeram mal, um tipo de mal a você ou a outras pessoas, se você age dessa maneira, olhando para um cara que cometeu um erro na televisão e quer ver a desgraça dele, me desculpa. Você não está no livro dos salvos. Você está nos perdidos. É melhor você se arrepender disso e perdoar essas pessoas, dar o perdão a essas pessoas, porque senão você não vai estar lá. O perdão é de vital importância. Tá certo? Então é isso, queridos irmãos. Vamos fazer uma oração de encerramento. Querido Deus amado, que nesse dia que é abençoado em dobro para mim, já que além de fazer parte do dia 1º de fevereiro, fazer parte o sábado do Senhor, ainda é o meu aniversário. Então, que Deus possa me abençoar no meu aniversário, com muitos anos mais de vida, e que possa nos dar aqui entendimento e colocar no coração muito sentimento de perdão, para que a gente possa perdoar e sentir misericórdia por aquelas pessoas que estão perdidas, que estão no caminho errado, e não desprezo e não desejar a desgraça delas. Que nós possamos absorver tudo que foi aprendido, não só absorver, mas pôr em prática nas nossas vidas, Senhor. Abençoa todos nós com um excelente fim de sábado, com uma ótima semana que se inicia amanhã, domingo. Obrigado, meu Deus, que assim seja. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Que assim seja, eu agradeço e glorifico. Amém. A paz do Senhor a todos, queridos irmãos. Até mais. Falou.